Fala galera, começando mais um Boletim Amigos do Urbano. Sou o Vinícius Cabral, como sempre estou aqui com o meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala aí, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Vini, com você? Tudo beleza? Como não poderia deixar de ser, hoje nós vamos falar da chegada do técnico Cuca, mas antes vamos falar também sobre a demissão do professor Gesualdo Ferreira. O professor foi demitido ao longo desta semana, após um trabalho que durou no papel 8 meses, né, mas na prática um pouco menos do que isso. Em campo, o time não engrenou, o Santos foi eliminado do Paulistão e apesar da liderança da Libertadores, o português não resistiu no cargo, foi mandado embora e assim o Santos ficou pouquíssimo tempo sem técnico, já que o Cuca assumiu. Fernando, eu queria que você, antes da gente falar do Cuca, falasse um pouco dessa demissão do Gesualdo e também do trabalho do professor no Santos. O trabalho do Gesualdo realmente não foi bom, Vini. Essa é a verdade. Um profissional extremamente capacitado, muito experiente, conhece muito de futebol, muitas vivências no futebol, mas infelizmente aqui a coisa não andou. A gente não sabe se os jogadores não conseguiram compreender o que Gesualdo tentava passar, se Gesualdo realmente não conseguiu se fazer entender pelos envolvidos, mas a gente não via uma melhora. Obviamente que o Santos até poderia ter feito isso antes, né, desse regresso da pandemia, porque o trabalho já não era bom na parada da pandemia. Fazer um senhor de mais de 70 anos regressar a um dos países que é o principal centro de contágio da doença, e sabendo que não agradava a todos, né, e creio eu que não agradava a boa parte do elenco, mas isso é apenas uma opinião, não é uma informação, tá? Não tenho nenhuma informação de nenhum jogador, não tenho nenhuma relação próxima com nenhum deles, mas me parece que as ideias do Gesualdo não entravam em campo. Os jogadores ou não conseguiam assimilar, ou realmente o que eles colocavam em prática não era o que a gente pôde acompanhar em outros trabalhos do Gesualdo no futebol europeu. Uma pena, porque a equipe dele, principalmente a comissão técnica, parecia muito capacitada, pelo menos teoricamente, mas infelizmente não deu liga, não deu certo, e há uma pressão muito grande na atual direção por conta de todas as situações que a gente já falou em outras ocasiões. Então, creio que a troca de técnico vai ser benéfica. Geralmente eu sou contra a troca de técnico, né? Eu acho que se você tem uma convicção para contratar um profissional, você deve seguir com ela o máximo possível. E tem vários exemplos aí de diretorias que insistiram em alguns treinadores e foram recompensadas por isso. Pega até o caso mais específico do Klopp lá no Liverpool, apesar de ser uma realidade totalmente diferente. Por muitos anos ele não ganhou nada e foi apoiado pela diretoria, e os frutos vieram anos depois. Mas, infelizmente, o trabalho de Gesualdo não foi bom e teve que ter um ponto final. Eu vou nessa linha também, Fernando. Eu acho que você disse tudo, o trabalho não foi bom, tanto na teoria quanto na prática. Acho que a demissão foi certa do ponto de vista de resultado, né? Mas acho que do ponto de vista humano foi muito mal elaborada, né? Parece que é o modus operandi do Pérez, né? Em 2018 também ele demitiu o Jair, pouco depois da volta do futebol após a Copa do Mundo. Jair Ventura, né? Então, assim, ele poderia ter tomado uma atitude antes, tudo bem, seria precipitado, poucos jogos antes da pandemia e tudo mais, ou então poderia ter tomado essa decisão após o Santos ter sido eliminado pelo Santo André, pela Ponte Preta no Paulista. Mas não, ele esperou, começou os treinamentos visando o Campeonato Brasileiro, ele vai e troca de treinador, mas o que esperar de José Carlos Pérez, né? Não espero nada mais do presidente, e é mais um treinador que o Santos vai ter que pagar na justiça. Então, é mais uma dívida que o Santos vai ter que pagar a curto, médio prazo. Eu sei que o momento hoje do Santos é um momento diferenciado, é um momento complicado, e eu, sabendo disso, aceitei esse desafio e tenho plena convicção de que vamos fazer um trabalho bom ao longo do ano, junto com todos, em união total. A ideia é fazer um grande campeonato.
é poder tirar o máximo de cada jogador, passar para eles o máximo de confiança possível. Se puder iniciar o campeonato com uma vitória, melhor ainda, sempre é bom. Então tem um time bom, um time polivalente. Eu adoro jogadores polivalentes que saibam jogar em mais do que uma posição. Isso te dá um leque de disposição tática, né? E eu gosto muito disso também. Então vamos trabalhar em cima disso, né? E hoje eu venho para ajudá-lo, para ajudar o Santos, né? Eu acho que vai ser bom para mim também. É um momento meu que eu preciso fazer um trabalho bom e eu estou muito determinado para isso. Cada ano que passa na vida da gente é um ano de amadurecimento que a gente tem em todos os sentidos. Vocês ouviram agora alguns trechos da coletiva do técnico Cuca apresentado na tarde desta sexta-feira em coletiva de imprensa virtual com os jornalistas. Cuca falou sobre o momento do Santos, do desafio que ele terá pela frente, está muito motivado. Também ele exaltou o conhecimento que ele tem do elenco para extrair o máximo de cada atleta. Falou também da polivalência dos jogadores. E aqui eu trago, antes da opinião do Fernando, algumas informações. Essa será a terceira passagem do Cuca pelo Santos. Nas duas primeiras, pelo menos para mim, ele não deixou saudades, tá? Foram 42 jogos, com 13 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. E o Fernando vai fazer essa conta aí já para ver a porcentagem de aproveitamento dele. Tô fora, Vini. O Cuca saiu do Santos no final de 2018 para cuidar de um problema no coração, mas em fevereiro de 2019 ele já tinha fechado com o São Paulo. Ele só foi assumir o time da capital em abril. Em 2018, se eu não estou louco, ele reclamava do Pérez o tempo inteiro. Vamos ver como que vai ser agora. Lógico, tenho minhas restrições contra o estilo de jogo que o treinador implementa nos seus times, mas a minha torcida como santista é para que dê muito certo. Fernando, o que você está esperando dessa terceira passagem do Cuca em Vila Belmiro? Na verdade é a quarta, Vini, porque teve a primeira passagem como jogador. Fato. É a terceira como técnico. A primeira passagem dele em 2008 foi horrorosa, foi péssima. Ele mesmo até admitiu isso quando ele voltou a segunda vez como treinador, né, porque ele tinha acabado de sair do trabalho do Botafogo, um trabalho que deixou marcas muito negativas na carreira do Cuca, né, marcas, assim, o time do Botafogo alcançou bons resultados, mas ele ficou com fama de chorão, aquela coletiva dos jogadores extremamente abalados depois de uma derrota contra o Flamengo, aquilo foi muito negativo. Mas o time jogava bola, né? O time do Botafogo jogava bola. Jogava bola. Isso. O time do Cuca em 2008, não. Foi muito mal. Tanto que ele ficou muito pouco tempo, num ano extremamente conturbado e que a gente chegou até a última rodada com chances. Eram chances remotas na última rodada, mas havia chance de ser rebaixado, né? Foi uma campanha bem ruim. Em 2018, o Cuca chegou num cenário muito parecido com o cenário atual. Entrou no lugar do Jair Ventura. Foi uma demissão muito parecida com a demissão de Gesualdo. Um técnico que chegou com algum tipo de expectativa, principalmente no Jair, né? O Gesualdo também chegou com expectativa por conta da experiência. E o Jair era a chamada nova geração dos treinadores brasileiros. E o Cuca pegou um time que jogava muito mal, né? Que tinha pouco padrão de jogo e fez a equipe conseguir os resultados, tá? A equipe do Santos se tornou uma equipe mais difícil de ser batida, conseguiu alguns resultados, não decolou, tá? Teve aquela situação bem negativa também da Copa Libertadores, da eliminação no tapetão por conta da escalação do Carlos Sanches de maneira irregular na Argentina. A minha expectativa é que o Cuca consiga implementar um padrão de jogo na equipe, e o padrão de jogo da equipe era muito contestado, dessa equipe atual. Espero que o Cuca tenha novas ideias, né? Tenha reformulado algumas das suas ideias de futebol. Gostaria de uma equipe, ele vai ter alguns jogadores de muita qualidade técnica, que eu acho que ele pode tentar ajudar a recuperá-los, e aí eu cito principalmente o Diego Pituca, que é um jogador que estava muito bem no ano passado, e esse ano foi muito mal, talvez não tenha conseguido render tudo que pode no esquema do Gesualdo. E vamos aguardar. Eu estou muito esperançoso, né, para o jogo de domingo. Espero que esse choque no elenco já faça algum efeito nessa partida.
E é isso. Vamos ver, vamos torcer. A forma como as equipes do Cuca jogam também não me agradam em demasia, mas vamos torcer. Me parece que ele chegou bastante motivado, isso é importante. Chegou menos reclamão, isso é importante. Já trouxe uma pessoa que é fundamental na história do Santos e até eu sempre acho que ele, estando perto do elenco, pode ajudar, porque é uma pessoa de muito bom coração, muito querida para quem o conhece, que é o Serginho Chulapa. Reintegrar o Chulapa como auxiliar é bem legal. Ele é um cara com bastante experiência, é um cara que conhece muito o clube, conhece muito a cidade, é muito agradável. E também, Vini, achei muito legal reintegrar o Copete, né? O Copete não é um dos melhores jogadores do futebol mundial, mas é muito voluntarioso, é um cara muito brigador. Muitas das vezes ele parece como se fosse um torcedor em campo, se incomoda, dá o sangue, eu acho legal. Na situação que a gente está, não pode contratar. Acho que pode ser uma saída, pelo menos, que vai ajudar. Não acho que o Copete vai resolver os nossos problemas, mas acho que ele pode ajudar. E eu acho legal também a valorização do profissional. O Copete parece ser muito querido pelos outros jogadores. Eu gostei desse tipo de conduta, principalmente no primeiro momento, né? O Cuca me parece que chegou como uma espécie de bombeiro, né, para apagar todos os incêndios que haviam na Vila Belmiro no CT. E essa reintegração do Copete eu acho muito positiva também, porque é o que você falou, a gente não pode inscrever ninguém, e a gente tem um jogador profissional jogando no Santos B. Então, Recebendo, por que não? Né? Exato, por que não reintegrá-lo ao elenco? Assim como o Serginho, que é muito querido pelos jogadores. E também tem uma das outras ações que o Cuca fez, que prometeu fazer pelo menos, é que ele disse que vai falar com o Everson e com o Sacha para entender a situação dos atletas, para ver se existe algum tipo de solução, se os jogadores podem ser reintegrados ao elenco. Vocês sabem o que eu penso sobre isso. Não gostaria desses dois jogadores vestindo a camisa do Santos novamente, mas quem sou eu? Uma outra mudança que aconteceu no Santos nesta sexta foi que o Renato, né, o Renatinho, nosso ídolo, eterno volante que joga de terno, ele se tornou o novo diretor de futebol do Santos após o pedido de demissão do William Thomas. O Renatinho, ele era o coordenador de desenvolvimento, estava mais próximo ao Santos B e às categorias de base, agora vai voltar as suas atenções para o time profissional. E no meio de tudo isso, Fernando, temos a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos no domingo. Um detalhe, né? Só isso, né? Exatamente, só isso. O principal campeonato do ano. Eu digo principal porque, para mim, é o principal, não é o Libertadores. Para mim, o principal campeonato de qualquer equipe do mundo no ano é o Campeonato Nacional. Concordo. E o Santos estreia no domingo, vai enfrentar o Red Bull Bragantino na Vila, novamente, já jogaram esse ano, empate em 0-0 pelo Paulista. O jogo vai ser às 16 horas, vai ter transmissão do Premier, né? Porque o Red Bull acabou fechando acordo de transmissão com a TV Globo. O Santos tem também acordo de transmissão, né? O Santos tem a TV Globo para TV aberta, a Turner para TV fechada e o Premier no sistema pay-per-view. E, Fernando, o que a gente, no meio de toda essa confusão que é o Santos nos últimos meses, o que a gente pode esperar para essa estreia? Vini, é muito difícil saber o que vai acontecer na partida de domingo, né? Vamos ver se o Cuca consegue colocar algumas ideias suas já em prática na partida de domingo. Eu acho realmente muito difícil. Eu quero muito ver a escalação, né, e o sistema de jogo que ele vai começar a implementar, se ele vai mudar muita coisa do que Gesualdo colocava e utilizava. Estou muito ansioso para ver como ele vai organizar a equipe, se ele vai deixar a equipe como estava jogando nas últimas rodadas e tentar mudar isso aos poucos, ou se ele vai fazer alguma coisa muito brusca. E assim, Vini, é um campeonato longo, campeonato diferente, porque não vai ter a questão da torcida. Nós temos uma crise administrativa que parece não ter fim, então uma vitória no domingo é fundamental, Vini. Obviamente que também uma derrota no domingo não pode ser considerada o fim do mundo e ligar todos os sinais de alertas. É apenas a primeira partida. Mas estrear ganhando é sempre muito bom e acho que pode trazer um pouco de paz para o elenco,
até porque as próximas rodadas serão muito desgastantes, né, Vini? Boa parte das rodadas serão partidas alternadas entre quarta e domingo, pouco tempo para treinar, muitas viagens, testes do coronavírus pré-jogo, enfim, estrear ganhando vai ser muito positivo. Mas também só espero que, se tudo der errado no domingo e acabarmos sendo derrotados, que a torcida e principalmente quem dirige o clube não pense que tudo já está acabado e que nada vai dar certo no Brasileirão. Vamos com calma. É como diz aquele famoso meme, né? Torcedores, calma. A gente vê, conversa com amigos, a gente vê também em redes sociais, parece que a gente está na 37ª rodada e o Santos está caindo. Não é assim, o campeonato nem começou. Vamos ter muita calma. Claro que tudo que a gente viu em campo e fora de campo em 2020 não é nada animador, mas vamos ter calma, gente. O campeonato começou, o Santos tem uma base forte, tem bons jogadores. O nosso 11 inicial é bom, Vini, é muito bom. É um time bom. Um time eu bom, colocaria entre os 8 melhores 11 inicial do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o nosso medo ele deve existir, mas ele está um pouco exagerado. A nossa torcida está muito medrosa, Vini. Normal, acho que faz parte, mas assim, concordo. Talvez no papel a gente tem um 11 bem aceitável. Na prática, nosso futebol está bem abaixo. Não sei em que posição estaria entre os 20, mas o fato é que a gente não jogou bola esse ano. Mas vamos aguardar e acredito que o Santos vai fazer um campeonato seguro. Não vai ter grandes pretensões. Eu não vejo o Santos sendo campeão de nada esse ano, talvez lutando ali por uma Copa do Brasil, porque estreia nas oitavas, dependendo de um chaveamento na Libertadores, mas não vejo grandes perspectivas. Fernando, vamos de jogos para sempre? Isso aí, Vini, jogos para sempre, uma parceria que a gente tem com o Diário do Peixe, para sempre relembrar uma partida histórica contra o próximo adversário do glorioso alvinegro praiano. E neste domingo, no Diário do Peixe, vamos falar sobre uma partida contra o Bragantino, que ainda não era Red Bull, né? Mas estava na primeira divisão, o Santos estreando no Campeonato Brasileiro também, em 1998, contra essa mesma equipe. Em 1998, a primeira partida do campeonato, colocou frente a frente Santos e Bragantino, e jogando na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2-0, com 2 gols de cabeça, um de Claudio Miro e um do Viola, e os 2 gols com assistência do lateral direito Anderson, que depois se tornaria Anderson Lima. Legal, Vini, que naquela tarde o técnico Emerson Leão colocou em campo Zete, Anderson, Argel, Jean e Atirson, Claudio Miro, Fernandes, Jorginho e Lúcio, Adiel e Viola. Um bom time, hein, Vini? Bom time que fez uma excelente, principalmente segundo semestre, né? Fez um excelente segundo semestre, acabou vencendo a Copa Conmebol, inclusive alguns jogos foram disputados em meio ao brasileiro, obviamente, e é um time aguerrido, né? Um time que jogava com bastante vontade e por muito pouco não chegou à final do Campeonato Brasileiro. Sim, foi uma campanha muito positiva. O Santos chegou na semifinal contra o Corinthians, ganhou o primeiro jogo, né? E acabou sendo derrotado no segundo, e como eram playoffs naquele ano, o empate no terceiro jogo acabou tirando a nossa chance de chegar à final. E toda essa boa campanha em 98 começou, Vini, contra o Bragantino em Vila Belmiro. Esperamos que o bom futebol e os bons resultados de 98 retornem também em 2020. Palpite? Meu palpite é 2-0 para o Santos, até para corroborar com os jogos para sempre que a gente vai colocar no Diário do Peixe, Vini. Então, o meu palpite é o mesmo, e aí seria um gol de Luan Pérez, ou não lembro, o Claudio Miro, deixa eu ver onde ele jogou no meio, jogou de volante. Então vai ser um gol do Alisson e um gol do Caio Jorge, para ser igual o Claudio Miro e o Viola. Certo? Eu acho que vai ser um gol de Felipe Jonathan, que conseguiu efeito suspensivo, né, Vini? E um gol de Diego Pituca para tirar a famosa zica. E tomara que aquela faixa sai zica esteja ali na arquibancada 1 e 2 de Vila Belmiro.
Vini, só tira uma dúvida. que... Sua calça vinho já está disponível para a partida de domingo? Não tem nenhuma calça vinho, tem uma bermuda vinho, conferi hoje, e ela, ela ainda entra, apesar dos quilos que eu encontrei durante a pandemia, durante a quarentena, ela ainda entra, e a minha bermuda vinho será o meu amuleto de domingo. Boa. E a sua? Com certeza. A minha já está passada, inclusive, Vini, pois com Cuca no comando, toda superstição é muito pouco. E não vale entrar de ré com o carro, vamos ficar vendo o jogo ajoelhado e por aí vai. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail, @amigosdourbano no Twitter, estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Boa sorte ao Santos. Valeu, tchau, tchau.